A visão demasiadamente otimista nos faz entrar numa relação conjugal achando que a coisa é só alegria. E não é. Aí a gente conversou sobre uma visão pessimista do casamento, porque a nossa sociedade vem se divorciando. Cada ano que passa, a nossa sociedade se divorcia mais. As pessoas se casam e se divorciam. E alguns pensam que esse problema do divórcio está ligado ao azar da maldição do papel. Então as pessoas acabam fazendo as suas uniões consensuais, elas não oficializam as suas uniões, porque elas acham que quando elas oficializam no cartório a sua união, então o casamento vai acabar. É aquela história, eu namorei 8 anos, estava tudo certo. Foi eu oficializar minha união, deu 1 ano, a gente se separou. Então essa visão pessimista do casamento também tem impedido as pessoas de assumir um compromisso, de construir um relacionamento saudável. E aí a gente falou sobre a visão prudente e realista do casamento, uma visão mais pé no chão, que é a visão bíblica, a visão que a Bíblia nos apresenta sobre o casamento. Porque, por um lado, eu e você, nós temos um desejo de ter intimidade com alguém, a gente não quer passar a vida sozinho, né? A gente quer dividir as nossas vitórias, a gente quer dividir também os nossos fracassos, as nossas derrotas com alguma pessoa. Há esse anseio no ser humano porque ele não foi criado para viver sozinho, para viver isolado. Se por um lado há esse anseio de intimidade com alguém, por outro lado a gente tem uma dificuldade séria de construir essas relações. A gente não consegue, é difícil juntar essas duas pessoas com bagagens diferentes, com histórias diferentes e fazer dar certo. 2 pessoas juntas para o resto da vida, gente. É muito difícil, é difícil demais dar conta. Não é muito fácil, e a Bíblia nunca disse que é fácil. Pelo contrário, um homem e uma mulher, eles são diferentes sim, são diferentes na sua sexualidade, são diferentes na sua personalidade, são diferentes na sua história de vida, e é por isso que, quando eles se juntam, é muito mais complicado do que as histórias de contos de fadas manter esse casamento. Porque a vida em comum, ela começa de fato depois daquele capítulo e viveram felizes para sempre. A união dessas 2 vidas, com expectativas diferentes, com pano de fundos diferentes, experiências diferentes, valores diferentes, cresceram em lugares diferentes, é muito complicado, é muito difícil. Mas, por outro lado, o que sustenta uma relação assim, como a gente viu na semana passada, não é um sentimento chamado amor. É uma atitude chamado amor. É uma decisão chamado amor. E não um sentimento chamado paixão. E a nossa sociedade tem sido convencida de que amor é um sentimento. De que amor é algo que eu sinto e quando ele vai embora eu já não tenho mais o compromisso. E a Bíblia vai nos ensinar que amor é um sentimento a ser aprendido. A Bíblia vai nos ensinar que amor é uma decisão que eu tomo na direção de uma outra pessoa. E aí você tem algumas frases que a gente viu na semana passada, do C.S. Lewis, por exemplo, que ele diz que, apesar de eu não estar sempre apaixonado pela minha esposa, isso não significa que eu não a ame mais. Os sentimentos nossos, eles oscilam. E eu confesso para vocês que inúmeras vezes eu já estive apaixonado por aquela morena de olhos escuros ali, cabelo preto, sentada ali. E eu já vivi momentos difíceis no nosso casamento. Da mesma forma eu acho que nem todo dia ela amanhece apaixonada por mim. Mas isso não quer dizer que nós não nos amamos mais. Isso não quer dizer que eu não tenho atitudes de amor para com ela e de cuidado para com ela. Gente, essa arte, esse desafio, essa decisão do amor, é justamente quando a gente aprende a acolher as limitações do outro. Porque quando você casa com uma pessoa, você não casa só com as coisas boas dela, né? Você casa com as partes ruins também. E aí, é essa arte de aprender a acolher a limitação e celebrar as virtudes. O problema é que a gente fica martelando só nas limitações o tempo todo, e aí não tem a conta de fada que aguente. Então, hoje, eu vou começar uma mensagem que eu vou terminar, na verdade, só no domingo que vem. Tá?
E eu preciso de uma coisa. Eu preciso que você, homem, que está aqui, homem mesmo, você que está aqui hoje, eu preciso que você faça uma checagem antes da gente continuar essa conversa. Eu preciso que você, se você está com a sua esposa aqui, eu preciso que você cheque com ela se domingo que vem ela vai estar aqui também. Se ela não vai te dar o balão, porque se você ficar hoje aqui e domingo que vem ela não vier, você vai tomar de goleada. Você vai ficar em desvantagem, porque hoje você vai ouvir muitas coisas que ela vai vibrar talvez. E se no domingo que vem, de repente, lá pelas 4, 5 da tarde, ela começar algum negócio de tô com uma dor de cabeça, não estou legal hoje, de repente ela vai até querer assistir o jogo, né, do Campeonato Brasileiro no domingo que vem, você fica esperto, porque ela está querendo te dar o balão. Não é justo você pegar toda a chuva de meteoros que vai cair hoje e domingo que vem, que era a vez dela, você deixar ela ficar de mansinho. Gente, eu estou já adiantando para vocês de antemão que alguns de vocês hoje vão ouvir determinadas coisas e vocês não vão gostar do que eu vou falar. E é bem provável que depois desses 2 domingos a gente não vai ver mais o rosto de alguns aqui. Isso também faz parte de uma estratégia nossa para dar uma esvaziada no salão. Vocês estão vendo que o salão já está até no fundo lá, ó. A gente já não cabe mais gente aqui, então vamos ver se a gente esvazia o salão. E antes da gente começar, eu queria falar algumas preliminares com vocês. Primeiro eu vou dizer coisas aqui que são politicamente incorretas, tá? Porque o nosso desejo aqui é ser o quê? Biblicamente fiéis. Nessa comunidade, você que frequenta aqui sabe, a gente não está preocupado em falar coisas que são politicamente corretas. A gente está preocupado em sermos biblicamente corretos. Segundo, enquanto eu conversar com vocês e der alguns exemplos para vocês, não se apeguem aos exemplos. Se apeguem aos princípios por trás desses exemplos. Porque se você se apegar aos exemplos, você vai querer construir a sua relação baseada talvez no meu casamento, talvez no casamento de outros casais, de outras pessoas que a gente vai citar aqui, e essa não é a ideia. A ideia é que você se apegue ao que nós estamos ensinando, o princípio que está por trás disso tudo. Tá? E terceiro, deixa eu apresentar para você o que é sabedoria bíblica, o que Deus fala sobre uma relação conjugal antes de você deixar o disjuntor cair. Tá? Deixa eu explicar para você, aguarde, seja paciente. E aí, depois que você ouvir o que eu tenho para dizer, você faz o que você bem entender. No entanto, eu te desafio, abra sua mente, abra seu coração, mastigue aquilo que eu quero dizer para você das Escrituras Sagradas. Vai lá depois, confirma. Aqui a gente não quer botar nada goela abaixo. Você tem todo o direito de realmente tirar as suas próprias conclusões. Desde a primeira semana, eu já falei para a gente que esse bate-papo nosso aqui vai ser através do diálogo. Portanto, eu estou, inclusive, aberto para que você me envie os seus comentários, que você me envie a sua pergunta, que você me envie as suas ideias. Se você, de repente, tiver uma ideia legal, tiver uma história que você queira me contar sobre o seu casamento, manda nesse meu e-mail aqui, de repente a gente pode ir usando ele ao longo das próximas semanas, ou não. Mas conversa comigo, pode discordar de mim, pode me perguntar, e a gente vai bater nesse papo aqui. Tá bom? Uma das razões que eu estou te encorajando a fazer isso é porque, vocês concordam comigo? Nós estamos cheios de literatura no meio secular que está tentando resolver o problema das relações conjugais. As nossas livrarias estão abarrotadas de livros que falam de casamento, de autoajuda. No entanto, o divórcio cresce assustadoramente na nossa sociedade a cada ano que passa. E eu acho que isso é um bom motivo para a gente começar a dar uma olhadinha no que a sabedoria bíblica fala. No que livros que foram escritos há quase 2000 anos atrás e outros há mais de 2000 anos atrás, o que eles têm para nos ensinar. De repente, eles vão poder nos ajudar em pleno século XXI. Tá? Esse domingo, a gente vai começar falando sobre o papel do homem, como vocês já estão sabendo, o homem e a família. E para isso eu vou usar um trecho que está lá em Efésios, trecho famosíssimo. Toda vez que você vai para a Bíblia e você quer saber sobre o papel do homem e da mulher, você vai em Efésios capítulo 5. Tem também em Colossenses 3, tem em 1 Pedro 3, mas Efésios capítulo 5, ele é tradicional e a gente vai conversar sobre ele hoje. Então,
Eu peço que você, se você quiser abrir a sua Bíblia, se você quiser acompanhar comigo aqui, a gente vai fazer a leitura do texto, depois a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Efésios 5, 22 a 30. E olha, mulherada, por favor, relaxa, tá bom? Eu sei que o primeiro versículo que ele já entra de sola, ele já entra complicando a vida de vocês, mas não é o que parece. Domingo que vem eu vou explicar isso, fica sossegada, não tem nada a ver com, não é pejorativo isso daí, tá bom? Eu ia até excluir esse versículo, mas eu falei, não, vamos ler ele inteiro, faz parte do nosso texto. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Ó, tá vendo? Não sou eu que escrevi isso, gente. Não fica bravo comigo. Isso é coisa do apóstolo Paulo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, e tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do mesmo corpo. Hoje à noite eu queria dar 4 desafios para vocês, homens, para que vocês saiam daqui hoje desafiados a mudarem as suas vidas, a renderem as suas vidas a Jesus e a construírem uma família saudável. Alguns de vocês estão no começo dessa jornada. Outros estão no meio. E tem alguns de vocês que talvez pensam que já passou da época de começar essa jornada. Eu vou dizer para você, não. Por mais anos que você tenha de casado, o que a gente vai conversar hoje aqui ainda vale para você. E eu tenho certeza que vai enriquecer a sua vida. O primeiro desafio que eu quero deixar para você, meu querido. Quando a Bíblia fala que a mulher deve se sujeitar ao seu marido, isso de maneira nenhuma é pejorativo. Porque quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria o homem e a mulher na mesma essência, na mesma importância. E Ele diz que Ele criou uma mulher que era auxiliadora e correspondente, mesma altura. Isso significa que numa relação conjugal, não há um que é maior e o outro que é menor. Os dois são iguais. No entanto, há funções diferentes. E a Bíblia estabelece que a função de liderar e conduzir uma família é do homem. Detalhe, homens não são responsáveis ou líderes de mulheres. Homens são responsáveis pela sua família. E são líderes da sua família. Eu aqui não tenho... não sou superior a nenhuma de vocês. A Bíblia nunca diz que homens são superiores e lideram as mulheres. Não. A Bíblia fala que homens lideram as suas esposas. Cuidam das suas esposas. Você, mulher, precisa me dar uma chance de, ao longo das próximas semanas, eu falar um pouquinho mais sobre isso. E para que você também possa entender qual que é o plano de Deus para a sua vida. Essa palavra que diz que o marido é o cabeça de sua esposa, quando o apóstolo Paulo usa esse termo, ele está fazendo uma analogia da liderança daquela época, da liderança militar. Sabe aquele sujeito que era responsável por um pelotão, um exército, uma tropa militar? Ele era o líder, era ele que organizava as estratégias, era ele que administrava as crises. E Paulo faz o uso desse termo para dizer: maridos, homens, vocês que são casados, vocês precisam ser líderes de suas famílias. Agora, eu sei que a liderança masculina, ela encontra muita resistência no meio feminino. E no meio da nossa sociedade. Eu sei, nós vivemos no século XXI, e esse negócio de marido liderar a família é um negócio que já é coisa do passado, para alguns. E eu creio que muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje como família, nos últimos anos, tem a ver com a omissão dos homens. Porque
Homens, ao longo dos últimos séculos, eles vêm fazendo uso da sua posição como líderes da sua família para oprimir a sua família e para oprimir as suas mulheres. E aí, é claro, ninguém aguenta. Ninguém aguenta um homem machista, um homem valentão, brigão, dentro de casa, que bota o pé na mesa e diz, aqui sou eu que mando. Ninguém aguenta um homem que vira e mexe, fica te ameaçando, dizendo para você que vai embora e que vai te abandonar. Homens, vocês têm noção de que quando uma mulher, ela se casa com você, ela está lançando a vida dela nas suas mãos? E ela está lançando o cuidado da saúde, da vida, do emocional dela nas suas mãos. Ela está lançando sobre você o cuidado do aspecto financeiro, inclusive, dela. E aí você tem um marido que fica toda hora te dizendo, olha, eu vou embora, desse jeito não dá, a gente vai separar. Hoje talvez essa não seja uma realidade, mas em muitos lugares ainda é. Mulheres que são ameaçadas, mulheres que vivem constantemente com essa ameaça de ficarem sozinhas, o medo de ser abandonada e ficar pobre, não ter o que comer, não ter o que vestir, é muito grande. Eu sei que na sociedade ocidental e capitalista, as mulheres hoje elas têm dinheiro, elas têm profissão, e elas conseguem se virar sozinhas. Mas tem mulheres que não têm essa condição. Sabe aquele marido que fica intimidando a sua mulher dentro de casa? Aquele marido que olha para a sua mulher com aquele olhar fulminante, como quem diz, fica quietinha, tá? Não abre a boca porque senão a coisa vai ficar feia para o seu lado. Como que a sociedade vai aceitar a liderança masculina com atitudes como essa dentro de casa? De homens que levantam as mãos para bater nas suas esposas. De homens que não sabem conversar. De homens que fazem a vida de suas mulheres um inferno. Porque eles são mais fortes. Você sabia que você é mais forte? E Pedro fala que a mulher é mais frágil. Ela é mais frágil emocionalmente, fisicamente. Eu sei que algumas mulheres vão dizer, não, você está com papo, mas a gente sabe que é assim. E ao invés de prestar cuidado, homens têm destruído a vida de algumas mulheres. Não cuidam de casa. Homens não suprem as necessidades básicas da sua família e ainda reclamam e diz que o problema é ela. Tem uma mulher que levanta cedo, volta de tarde, tem que cuidar dos filhos, da casa, e ele ainda fica reclamando, ele fica o dia inteiro no boteco. Ou ele faz o trabalhinho dele, contribui com metade do orçamento e ainda reclama, diz que a mulher não faz nada. Como é que a gente vai querer respeito? Como é que a nossa liderança vai ser efetiva? Se no relacionamento dentro das nossas famílias, a nossa postura não é de homem, mas de um menino. Como que a nossa sociedade vai respeitar homens que buscam mulheres hoje? Não para cuidar dela, mas para serem cuidados? Homens que miram uma mulher que tem uma casa, que tem um bom salário, e falam, é aqui que eu vou amarrar o meu jegue? Como que mulheres vão respeitar homens que se mostram poderosíssimos dentro de casa? Tem tudo. Homens, eles cuidam, eles trabalham, eles têm o dinheiro, eles mantêm as finanças no seu controle, eles não cuidam das suas esposas, não cuidam dos seus filhos, não dão o que as suas esposas precisam. Ele está desfilando de carrão por aí, com uma roupinha toda de boy, a sua mulher está andando com trapo, andando a pé, de ônibus, com chuva. Sua mulher precisa de dinheiro para fazer algumas coisas necessárias, e ele não dá. Se ela quiser, ela tem que trabalhar. Será que isso acontece no nosso meio? Maridos mesquinhos, que só querem o sexo. E isso começa na juventude. Isso começa com uma visão deturpada do casamento, onde meninos desenvolvem a sua sexualidade baseada, sabe no quê? Na pornografia. E aí eles se casam, e eles acham que a mulher deles é igual aquelas mulheres que ele via na pornografia. Tem muito menino se casando aí. E
transformando a vida das suas esposas. Um verdadeiro inferno. E tem muitas esposas se iludindo com aparência e entrando numa fria. Mulheres que vivem uma escravidão chamada casamento. E eu já disse aqui, eu vou repetir de novo para vocês. Você, mulher que está aqui hoje, se você tem um marido que é violento com você, se você tem um marido que bate em você, eu vou dizer para você, sai de casa. Sai para o teu bem. Para o bem dos teus filhos. Ele vai te pedir desculpas. Ele tem pedido desculpas para você ao longo dos anos, né? E sutilmente ele inclusive vai transferindo a culpa que é dele para você. Olha, você está vendo aqui, você me fala essas coisas, eu fico nervoso e acontece isso. Está vendo? Aí você fala, a culpa é minha. Não, a culpa não é sua. Nada, não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha dito, mulher. Nada justifica um homem pegar e bater em você. Procura ajuda. Procura a polícia, procura irmãos, procura essa igreja. Eu não estou dizendo para você se divorciar, eu estou dizendo para você sair de casa. Se separa. Se você tem um homem violento, que tem batido em você, espancado você, não vai demorar muito e ele vai começar a espancar os seus filhos. Gente, eu sei que não é à toa que mulheres ficam com medo de confiar as suas vidas a homens. Como é que eu vou confiar a minha vida a um homem que não é capaz de cuidar dela? No entanto, nos últimos 40 anos, esse movimento feminista que vem surgindo, justamente por causa dessas questões que a gente levantou aqui, o movimento feminista, de certa maneira, tem intimidado o exercício da masculinidade dentro da nossa sociedade. Vocês concordam? Porque até os anos 90, igrejas, por exemplo, igrejas cristãs no Brasil, eram religiões dominadas ou exercidas por homens. De um tempo para cá, o Ocidente começou a ser bombardeado por uma ideia feminista em muitas áreas, e os homens têm ficado de escanteio, têm se omitido em muitas de suas responsabilidades. E claro, a mulher tem galgado posições, tem subido na empresa, tem galgado cargos mais elevados ao longo dos últimos anos, ela está correndo atrás. Mas com isso, sabe o que os homens estão fazendo? Os homens estão se omitindo, e estão deixando de ser homem. O interessante é que, primeiro, a luta do movimento feminista era pela igualdade dos direitos entre homens e mulheres, não era? E depois, a coisa começou a ficar um pouco mais complicada. A luta começou para que os homens perdessem o direito de serem homens e passassem a agir como mulheres. Foi tirado do homem o direito de ser masculino, gente. Essa ideia de querer que o homem hoje seja um cara sensível, cuida de plantinha, né, faz scrapbook, fica em casa, né, ali regando as coisinhas, tal. Eu já falei uma vez aqui, vou dizer, gente, homens não são amigas de vocês. Homens não são amigas, homens são homens. Não sou contra, eu acho que ele tem que ser sensível, ele tem que ajudar em casa, ele tem que fazer algumas coisas, mas lembra-se que o homem, ele tem algumas características diferentes da mulher. Pô, quando eu entro numa loja com a Esther no shopping, C&A, Renner, Marisa, essas coisas, e a gente está lá naquela seção de sutiã, de lingerie e tal e tudo mais, dá medo até de tocar naquele negócio, entendeu? Porque não é o nosso ambiente. Por mais vezes que eu tenho que entrar, às vezes, e comprar alguma coisa para a Esther ali, dá medo você conversar com o atendente sobre aquilo, né? É um ambiente muito estranho. Homens são homens. E ao longo dos últimos anos, os homens têm sido desincentivados a exercerem a sua masculinidade. Conta-se uma história muito interessante que num retiro de pastores lá no sul do Brasil, certa vez o preletor estava usando aquele texto da ressurreição da filha de Jairo, onde Jesus chega para uma adolescente que estava morta e diz, Talita cumi, que quer dizer, menina, se levanta. E o preletor daquele retiro estava dizendo para os congressistas que nós, homens, precisávamos nos reconciliar com o nosso lado feminino. Né? E que quando Jesus ressuscita aquela menina, era como se nós precisássemos também ressuscitar em nós o nosso lado feminino.
Bem, tinha um participante desse congresso, que era um cabra lá do norte. Um cabra que morou a vida inteira lá no norte, cabra macho demais. Num determinado momento, o preletor pediu para que os homens escrevessem uma oração a Deus, pedindo que Deus os ajudasse a se reconciliar com o seu lado feminino, aquele lado interior feminino que está morto lá dentro. Né? E aí o pessoal escreveu a oração e tal, de repente o preletor fala assim, agora eu quero que vocês leiam, cada um vem aqui e vamos ler essa oração que vocês fizeram para Deus, pedindo que Ele ajudasse vocês a se reconciliar com o seu lado feminino. Chegou a vez desse cabra lá do norte. E a oração desse cabra lá do norte foi mais ou menos assim. Talita come. Não sei se você existe. Mas se existe, está amarrada. Não sei se você existe, mas se existe, está amarrado. Cara, eu não tenho problema nenhum que a sociedade exija de mim, que eu vá além do meu trabalho, que eu eduque os meus filhos, que eu tenha uma participação mais ativa nos trabalhos em casa, que eu seja mais sensível, mas eu tenho o direito de ser homem, e eu preciso ser homem, eu preciso assumir a liderança no meu lar. Você já parou para pensar que nós, na cultura brasileira, nós somos machistas, nós somos conhecidos pelo machismo? No entanto, nós somos um país onde de 80 a 90% das famílias aqui são provenientes de terra em que a figura da mulher era uma figura forte. Os italianos, por exemplo, aonde gira, em torno de quem gira os italianos, a família italiana? Da mama. Né? Você tem as famílias espanholas e as famílias portuguesas, que também a figura da mulher é uma figura muito forte. Só que nós somos acusados de machismos e muitos de nós crescemos num lar onde a figura central, a figura de força, era da mãe. Olha, eu não tenho muito o que dizer para aqueles que partem desse pressuposto do feminismo. Mas aqueles que dizem que o problema de algumas mulheres em relação à liderança masculina é por causa do machismo, aqueles que defendem a superioridade da sexualidade masculina, eu tenho que dizer para vocês, a Bíblia não nos diz que homens devem liderar as suas famílias como machistas. A Bíblia não ensina o machismo para homens. A Bíblia diz que o homem deve liderar a sua família como quem? Como Cristo amou. E se tem uma coisa que Cristo não era machista. Isso muda drasticamente a visão da coisa. Se você, homem, estava feliz até agora, porque a gente estava dando uma moral para você, chegou a hora das mulheres vibrarem. Veja só, esse camarada, James Hunter, que escreveu esse livro, O Monge e o Executivo, ele diz o seguinte: muito da nossa compreensão de liderança nos tempos atuais é proveniente da estrutura militar desenvolvida nos séculos passados. No exército ou numa tropa militar, você tem os soldados na base, soldados servem ao sargento, sargentos servem ao capitão, o capitão serve ao coronel e o coronel serve ao general. Todos que estão abaixo estão olhando para o seu líder, porque o seu líder deve ser o alvo de seu serviço e da sua dedicação. E na frente dos soldados existem quem? Os inimigos. Muitas das empresas do século XX desenvolveram a sua liderança baseada nesse modelo. E sabe o que isso gerou? Na base dessas empresas estão os soldados, ou seja, os empregados. Os empregados servem aos supervisores. E eles estão sempre de olho no supervisor. O que ele vai achar de mim? Os supervisores estão de olho nos gerentes. E os gerentes estão de olho nos diretores, e os diretores de olho no diretor-presidente. Todo mundo servindo o outro, um que está acima dele na hierarquia estrutural. Segundo esse camarada, o grande problema quando empresas adotam essa estrutura de liderança é que assim como os funcionários, assim como os soldados têm nas sua frente os inimigos, os funcionários passavam a ter os clientes como seus inimigos também. Porque eles só serviam quem estava acima. E aí quando o cliente ligava para reclamar de alguma coisa, ele era tratado como inimigo. Eu sei que aqui ninguém nunca fez isso. Quando ligou para reclamar do serviço de telefonia, nunca foi tratado como inimigo. Ou plano de saúde, ou coisa do tipo.
vezes o cliente ligava para pedir uma informação e ele era tratado como inimigo. O meu ponto aqui não tem nada a ver com isso. Meu ponto aqui é o seguinte: líder é alguém que serve e não alguém que é servido. Se você é homem dentro da sua família, você é o líder dessa família, você não está lá para ser servido. Você está lá para servir. Líder é uma espécie de general ou diretor-presidente que chega em casa e tira o sapato, joga onde ele bem entende, puxa o sofá, puxa um puff, coloca o pé em cima e grita: mulher, vai ter o que para comer hoje? Meu filho, traz o chinelo do papai. Filha, traz o jornal. Ô filho, traz um suco de para mim. Esse é um exemplo de um líder que a Bíblia está falando? Aquele camarada que chega em casa e ele acha que ele é um general. Ele está ali para comandar. E quem está abaixo dele está servindo ele. Isso não tem nada a ver com liderança na Bíblia, gente. A Bíblia não defende esse tipo de liderança. Por quê? Porque os homens são desafiados a serem líderes como Cristo. E veja só, Jesus, quando ele vai falar sobre liderança, ele inverte a direção do serviço. Se no mundo nosso, se no mundo secular, se na nossa sociedade, quem lidera é servido, dentro da perspectiva de Jesus, quem é líder, serve. E justamente quando Jesus diz, por exemplo, aos seus discípulos, que o maior entre eles deveria ser o menor. Ou quando Jesus disse: eu estou aqui com vocês e eu sou o maior. No entanto, eu sou aquele que estou servindo e não aquele que estou sendo servido. Jesus ele dá uma mexida nesse conceito de liderança. E se eu e você queremos ser homens que lideram as nossas famílias como Jesus, nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos não ser servidos pelas nossas famílias, mas servir as necessidades das nossas esposas e as necessidades dos nossos filhos. Homens precisam estar sensíveis àquilo que os seus filhos e àquilo que as suas esposas têm como necessidades. Necessidades materiais, necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais. Eu não estou dizendo aqui que o homem tem um compromisso com as vontades da sua esposa, não. Porque quem tem compromisso com vontade dos outros, quem tem compromisso com satisfazer a vontade dos seus alunos, dos seus empregados, dos seus filhos, não é líder coisa nenhuma. Ele é um refém. Mas o líder é um cara que consegue distinguir o que é uma necessidade e o que é vontade, o que é um capricho e algo que é extremamente necessário. E ele tem um compromisso com a sua família. Pergunta, querido, você tem olhado para a sua família nos últimos meses? Você tem parado e observado a sua esposa, observado os seus filhos? E percebido quais são as necessidades deles? Eu acho que não. Porque a gente entra nessa correria que a gente vive e a gente acha que só a gente importa. E aqui tem uma questão teológica que muitas vezes passa desapercebido sem a gente ver. Vocês lembram que lá em Gênesis 3, quando houve a queda do ser humano, e o ser humano resolveu andar distante de Deus e falar: Deus, a partir de agora é com a gente. E Deus então foi conversar com eles. E Deus previu que algo ia acontecer. E sobrou uma maldição para cada um. Comerás do fruto do seu trabalho, com o suor do seu rosto. Homens e mulheres desconectados de Deus não tem outra chance. Vão sofrer. Porque vão fazer as coisas do jeito que querem. Para a mulher sobrou as dores ao dar à luz, ao criar filhos. Para o homem, o suor no rosto. Mas é engraçado como muitos homens hoje dividem esse fardo do suor no rosto com as suas mulheres. E aí a mulher fica com dois fardos. Ela cria o filho, ela tem os filhos, e ela ainda tem que suar. Eu sei que a gente está num país onde a economia não nos ajuda muito a ter um emprego bom, talvez. Um emprego que dê para bancar todas as despesas. Mas isso não muda o fato de que você é homem. Homem, você que é homem. Não estou falando para você que é menino. Você que é homem. Isso não muda o fato de que você é o responsável principal de suprir as necessidades básicas da sua família.
Se tiver que trabalhar mais, tem que trabalhar mais. Se tiver que fazer hora extra, vai fazer hora extra. Mas Deus deixou o suor no rosto para você e não para sua esposa. O líder da sua família, o marido, o homem, aquele que se considera homem, ele deve se dedicar às necessidades dos seus liderados. E, consequentemente, o marido no padrão bíblico é aquele que está sempre de olho. Não porque ele é um general, não porque ele é um comandante, mas porque ele tem um compromisso de servir as necessidades da sua família. Será que isso muda alguma coisa, gente, para nós? Será que isso fez você acordar de um sono profundo que você vinha tendo há meses, há anos? Isso nos leva a um segundo ponto que Jesus muda na questão de liderança. Ele substitui o uso do poder pelo exercício da autoridade. Até então, os homens vêm lidando com suas mulheres e com suas famílias, e no mundo em geral com o machismo, usando a sua posição para oprimir, fazer uso de poder. A Bíblia não ensina ele a fazer isso. A Bíblia diz que o homem deve liderar como quem? Como Jesus. Quem fazia uso do poder na época de Jesus eram os fariseus. Jesus nunca fez uso do seu poder, inclusive quando ele estava na cruz. Mas quando ele entrou lá e derrubou tudo no templo lá, não, ele não fez uso do poder. Ele teria feito uso do poder dele se ele tivesse chamado um monte de anjo para chegar e quebrar tudo. Se quando ele estivesse na cruz, ele tivesse descido e falar, chega desse negócio. Mas ele nunca optou pelo poder. Jesus, ele optava pela autoridade, porque poder é a capacidade que você tem de impor a sua própria vontade a outros, por causa da posição que você ocupa. Poder é quando você está na sua empresa e você diz para o seu funcionário assim, olha, se você não fizer a coisa desse jeito, vai ter. É quando você chama a sua esposa, os seus filhos e fala aqui, ó, se não acontecer desse jeito que eu estou mandando aqui, o bicho vai pegar aqui em casa. Isso é poder. É quando você usa da posição que você ocupa para oprimir e fazer os outros fazerem a sua vontade. É aquilo que você faz com o Totó em casa, assim, que você usa da posição de ser o dono dele e fala, deita aí, fica quieto aí, rapaz. O problema é que a gente faz isso com as nossas famílias. E homens, talvez você não sabe, mas por uma mulher ouvir o marido dela com o sangue nos olhos e falando bravo, não é tão fácil quanto parece. Não é tão fácil quanto parece. Mulheres não foram feitas para serem tratadas dessa maneira. Poder é quando você levanta a sua voz, que você é mais forte. Poder é quando você intimida a sua esposa. Uma pergunta para você refletir. Você tem intimidado a sua esposa? Você tem olhado nos olhos dela? Ou chegado o seu rosto bem pertinho dela assim? Tentando intimidá-la? Você tem levantado a mão para sua esposa? A sua esposa tem medo de você? Medo? Não falando de respeito, não falando de medo. Os seus filhos têm medo quando você fala? Eu não estou falando respeito, não, entenda, separa. Respeito é quando, tá bom, pai, o senhor falou, está falado. Outra coisa é quando os seus filhos fazem até xixi na calça quando você chega. Você tem sido assim? A liderança de um homem não está condicionada à força e ao poder que ele tem. Seja física ou seja força econômica. Não é porque um homem tem dinheiro que ele é um líder. A liderança de um homem está na autoridade que ele exerce. E a autoridade é diferente de poder. Porque a autoridade é a habilidade de influenciar outros a fazer o que é necessário através do exemplo de vida. Por isso que Jesus nunca usou o poder para influenciar ninguém. Jesus tinha em si um exemplo e a vida dele falava demais, influenciava demais. Por isso que Jesus, se ele entrasse nessa porta aqui pessoalmente um dia, a maioria de nós aqui se lançaria aos pés dele
sem Ele nunca ter nos obrigado a fazer isso. Porque a maneira como Ele vive nos leva a fazer isso. Agora, nós temos sido ensinados desde muito antigamente, desde o nosso pai Adão, que a coisa é no poder, que comigo a coisa é na peixeira, que eu falo e a coisa acontece. E aí a gente vai lidar com as nossas famílias, a gente acha que a gente tem que lidar com o poder e fazer todo mundo se dobrar aos nossos pés. Meu querido, desafio para você hoje à noite: marido, aprenda a liderar a sua família como Jesus. Não faça uso do poder, faça uso da autoridade. Mostre com a sua maneira de viver como que os seus familiares devem viver. Não os obrigue, não os oprima. Não seja violento. Marido não deve exercer a sua liderança com poder, mas com autoridade. Mas hoje, maridos também estão pecando, não porque estão exercendo autoridade demais, ou porque estão exercendo poder demais, mas também estão pecando por omissão. Vocês sabiam que ao longo da história da humanidade, os homens, existem dois tipos de homens. Um tipo, claro, pecador, complicado, difícil. Mas homens, ou eles tendem para essa agressividade, ou eles tendem para ser o que o pessoal chama de chauvinistas, homens que oprimem, que se impõem, ou eles tendem a ser covardes. Um banana, um pateta. E além do poder, alguns homens hoje têm se omitido, porque são bananas. Não tem coragem de lidar com os problemas. Vêm os problemas na sua frente. Vem o seu filho tomando um caminho complicado e não tem coragem de intervir. Vem a sua esposa morrendo e não tem coragem de acudi-la. Vem a sua casa caindo e não fazem nada. São homens covardes, homens que não têm a coragem de se envolver nos problemas que é a responsabilidade dele. Não, meu bem, vai lá e resolve você isso. Não, tem que falar com o Joãozinho porque ele está complicado. Não, vai lá, bem, você fala isso. Eu canso de ouvir mulheres reclamando para mim que os seus maridos não tomam, às vezes, atitude de falar com o filho. Que são elas que têm que tomar essa atitude. Queridos, abre o olho para a vida. Você foi constituído por Deus para ser líder da sua família. Só que se você não fizer isso, a sua mulher vai ter que fazer. Você vai ter que dividir o fardo com ela. A proposta bíblica é a seguinte: maridos, liderem as suas esposas como Cristo. Se os seus maridos não estão liderando vocês como Cristo, apresente Cristo para eles, na maneira como você vive. Apresente Cristo para ele. Coloque ele diante de Deus. Deixe que Jesus transforme a vida dele. Muitas mulheres têm feito parte dessa comunidade cristã, e eu já falei aqui outras vezes, as mulheres são campeãs nisso. Elas vêm, elas sabem quando o problema está chegando, e elas têm sede de algo diferente, elas têm sede de Deus. E essa comunidade aqui é cheia de mulheres, e elas estão aqui clamando a Deus por seus maridos, eu sei. É isso que você tem que fazer. Se o seu marido não te lidera como Cristo. Um segundo conselho que Efésios dá para a gente é que maridos devem se responsabilizar pela sua esposa, como Cristo se responsabilizou pela igreja. Isso significa iniciativa no cuidado e restauração dela, porque o texto de Efésios diz que Jesus é o Salvador da igreja. Não diz que Jesus ficou dos céus esperando a gente resolver os nossos problemas, os nossos pecados, sem fazer nada. Ele veio ao nosso encontro, ele tomou a iniciativa, ele viu que a gente estava encrencado e ele veio na nossa direção. Maridos, se nós vamos liderar nossas esposas como Cristo, nós precisamos nos responsabilizar por elas, como Cristo se responsabiliza pela igreja. Jesus é um líder que toma iniciativa, e parte desse princípio bíblico de liderança é a iniciativa. Ele não fica esperando as coisas acontecer, Jesus faz acontecer. Ele não é um menino que ainda com seus 30, 40, 50 anos, fica esperando a mamãe resolver as coisas para ele. Maridos, eles tomam iniciativa, eles são homens. Eles vão e fazem o que tem que fazer. Eles tomam a sua responsabilidade e resolvem o problema. Ainda, Jesus, ele se responsabiliza pela igreja porque ele assume a responsabilidade pelos erros da sua esposa e dos seus filhos. Jesus assumiu o erro, a responsabilidade pelos nossos erros como igreja.
E liderar a sua família como Jesus é responsabilizar-se a ponto de assumir, sim, os erros da sua esposa e dos seus filhos. Eu sei que isso aqui vai ser controverso hoje, vai gerar discussão, mas se a Bíblia convida e desafia homens a assumirem um modelo de liderança como Jesus, e a Bíblia diz que Jesus é o nosso Salvador, o que a Bíblia está dizendo para nós como homens? Está dizendo que os homens têm que salvar, sim, as suas mulheres. Eu sei que nós, como homens e mulheres, pisamos muitas vezes na bola, consciente e inconscientemente, a gente pisa na bola. Mas sabe o que Jesus, como um bom marido, faz? Ele assume as nossas pisadas na bola. Quando você é chamado na sua escola para o diretor falar com você sobre o seu filho, e o seu filho fala assim, olha pai, o seu filho, ele está com um problema assim porque ele não está se comportando direito, ao invés de você dizer, não, imagina, o meu filho, o Juninho não faz esse tipo de coisa, que é isso? Assuma a responsabilidade pelo seu filho, diga, sim, eu sei, isso é responsabilidade minha e eu vou cuidar disso. Se ele está vivendo esse momento é porque eu, como pai, tenho falhado. Eu não estou dizendo que o marido deve camuflar os erros da sua família. Eu não estou dizendo que o marido deve camuflar os erros dos seus filhos, da sua esposa. Eu estou dizendo que ele tem que assumir que aquilo que a sua esposa vive e aquilo que os seus filhos vivem tem muito a ver com a maneira como ele lidera a sua família. Desculpa, gente, é isso que a Bíblia fala. Não é... Depois você vai lá e vê se você acha diferente. Não adianta você dizer para sua esposa assim, ó, querida, se você tomar essa decisão, seguinte, ó, a responsabilidade é toda tua, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é tolice. Deus colocou quem lá? Casamento é uma aliança. E quando Deus ele estabelece uma aliança, ele coloca geralmente alguém para supervisionar a aliança. Sabe quem que é o supervisor da aliança, do casamento? Os homens. Presta atenção, querido. Não adianta você se eximir de responsabilidades que são suas. Isso é ilusão. Se não está havendo diálogo entre vocês, desculpa, a responsabilidade é sua de ir atrás e resolver isso. A gente não está conseguindo conversar. Querido, dá os seus pulos. Vai atrás e resolve esse problema. Porque ela não me ouve. Por que ela não te ouve? Você tem ouvido ela? Não sei se semana que vem a gente vai ter culto, não, gente. Olha, faz isso comigo não, aqui. Eu disse para vocês que eu ia perder algumas pessoas, mas eu não posso deixar de ser fiel ao que a Bíblia está falando, gente. Eu tenho que falar isso porque casamentos estão se desfazendo, o divórcio está aí, pegando todo mundo, as famílias estão se desintegrando. A gente não pode ficar quieto. Olha só, sem medo de errar, eu diria que de cada 5 pessoas que optam pelo divórcio, 5 anos mais tarde, 4 delas olham para trás e dizem assim, eu podia ter tentado um pouco mais. Eu podia ter pensado nessa alternativa. E por que então que a gente não pensa agora, antes de acontecer? Maridos, por que vocês não fazem uma reflexão? Por que nós, como homens, não fazemos uma reflexão de como manter o nosso casamento ou de como revitalizar a nossa vida conjugal? Por isso que eu preciso dizer essas coisas para vocês. Esse negócio de assumir responsabilidade, gente, vem lá do Éden. Sabia que o que Adão fez com Eva foi uma tremenda irresponsabilidade machista? O Larry Crabb, nesse livro, ele é um terapeuta cristão, e ele escreveu um livro chamado O Silêncio de Adão. E ele diz o seguinte, quem disse que a mulher botou a gente nessa fria porque foi ela que comeu do fruto? Ou, quem disse que a mulher botou a gente nessa fria porque foi ela que comeu do fruto está muito equivocado. Deus havia falado para o homem que aquele fruto não deveria ser comido. Aonde estava o homem naquele momento? Dá para imaginar o jardim? Deus deu uma ordem. Gente, não come dessa árvore, porque essa árvore, de que vocês comerem dessa árvore, vocês estão simbolizando que vocês não querem mais relacionamento comigo, beleza? Adão, entendeu? Ok, chefia, copiado, tranquilo. Não chega perto dessa árvore, hein, Eva? Beleza. Mas em algum momento, o Adão foi lá assistir o jogo do Atlético e do Cruzeiro. E sabe,
Eu suspeito que Adão estava ali do lado, enquanto Eva era seduzida pelo diabo e conspirava contra Deus para se tornar Deus da sua vida. E Adão, olha, desse juiz aí. E a mulher lá, sendo seduzida. Talvez ele estava pescando com os amigos. Porque tem homens que não conseguem parar em casa. Não conseguem ter intimidade com a sua família. Então chega no final de semana, eles arrumam qualquer coisa para fazer que não é ficar em casa com a família. Vai pescar com os amigos, vai jogar futebol, vai para o boteco, vai lavar o carro, vai ficar alisando o carro, vai ficar tomando cerveja com os amigos. Aonde estava Adão naquele momento? Talvez estava dormindo, porque tomou demais, ficou dormindo. E aí Eva entrou numa fria. Presta atenção, quem pecou, sim, foi Eva. Mas de quem que Deus cobrou a responsabilidade, queridos? Deus chegou em Adão e Deus veio com misericórdia. Ele veio com amor e disse: Adão, cadê você, Adão? Mais ou menos assim: Adão, eu já sei o que aconteceu, mas me fala aí, vai, confessa, diz que você está arrependido e a gente vai restaurar isso. E Adão se omite da sua responsabilidade e joga a responsabilidade para Deus e diz o seguinte: olha, é o seguinte, ele falou, você comeu da árvore, Adão, que eu falei para você não comer, e Adão falou assim, aquela mulher, aquela criatura que o Senhor me fez, sabe, o Senhor me deu, foi ela que fez isso. Ele está jogando a culpa em Eva e está jogando a culpa em Deus. E maridos, a gente tem essa mania também. Quando nós temos que assumir alguma responsabilidade, a gente joga a culpa ou para nossa esposa ou para Deus. Não, porque nada dá certo para mim, porque veja bem, eu estava quase chegando lá, eu estava quase conseguindo, só que daí você chegou e atrapalhou. Sabe aquele cara que fala assim, ó, que eu escutei outro dia uma história de uma pessoa muito próxima a mim, dizendo assim, porque o fulano, o marido dela, né, falou assim, ó, é só você entrar nesse carro que esse carro começa a dar problema. É um absurdo esse tipo de coisa. Fica tranquilo, não foi ninguém, foi da minha família. Né? É só você entrar nesse carro que ele começa a dar problema. Gente, tem palavras que não tem cabimento a gente falar. Tem responsabilidades que são dos nossos. São nossas. Se deu problema é porque você não cuidou, você não fez a manutenção direito, pô. Um terceiro conselho para você, meu querido. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, como Cristo ama a igreja. Olha o que o livro de Efésios diz. Vamos ler comigo? Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Jogo rápido. Qual é o verbo que mais se repete nesses dois trechos? E aí, homens, que estão respondendo as mulheres, pô, o que é isso? Vou dar um toquinho para vocês, homens, tá bom? E agora, dá para ver? Agora ficou claro, agora deu para ver. Ele aparece uma vez se referindo a Cristo, que Cristo amou, outra vez ao homem amando-se a si mesmo, mas 3 vezes o verbo amar aparece referindo ao homem amando as suas esposas. Então eu queria convidar os homens aqui presentes a repetirem comigo 3 ensinamentos que a Bíblia nos dá acerca das nossas mulheres. Vamos lá. Primeiro ensinamento. Vamos lá? Ame a sua esposa. Isso vale para mim também. Segundo, ame a sua esposa. Terceiro, ame a sua esposa. Deu para aprender? Gente, mulheres são receptoras de amor, vocês sabiam disso? Mulheres são recipientes de amor, elas querem, elas precisam se sentir amadas. Domingo que vem eu vou colocar um outro ponto que vai gerar polêmica aqui, mas eu diria que o homem não tem tanta necessidade do amor das suas esposas
como ele tem de uma outra coisa, e não é isso que você está pensando. Tá bom? Para de ficar pensando naquilo. Mulheres precisam ser amadas. Maridos, vocês sabem o que a mulher de vocês precisa? Ser amadas. Amor. Eu sei, não vem com essa dizer para mim assim, ó, é complicado, Fernando, sabe como é que é lá em casa, o negócio não dá certo, eu tenho um jeito, eu tenho outro. Meu amigo, deixa eu te falar um negócio. Se mulher fosse uma dança, ela não seria uma valsa. Porque valsa é previsível. 2 para lá, 2 para cá. Mulher seria jazz. Você vai para um lado e você pensa que vai para o outro, ela vai para o outro. Né? Alguns dizem que mulher, homem você liga ele num botãozinho só. Mulher tem milhões de botões e tem uma combinação assim que se você não souber qual é a sequência, você inclusive estraga tudo. Então, meu amigo, presta atenção, começa a olhar para a sua mulher e começa a perceber que ela precisa de amor e que há um código, sim, há um código secreto que e é só você que sabe como achar esse segredo para poder demonstrar amor pela sua mulher, mas você precisa fazer isso, pô. Não dá para você ficar vivendo a sua vida como se a sua mulher fosse um outro homem. Porque alguns maridos fazem exatamente isso. Tratam as suas mulheres como se elas fossem outro homem. E elas não são outro homem dentro da casa de você. Aliás, mulheres são péssimos como marido. Tá bom? Nesse livro, As 5 Linguagens do Amor, alguns de vocês já leram? O Gary Chapman diz o seguinte, que algumas pessoas, elas se sentem amadas quando você dedica tempo para elas. Não é sentar do lado da televisão e dizer assim, querida, vem cá comigo, vamos assistir esse jogo de futebol aqui, vamos gastar um tempo. Não é esse tipo de tempo. Tem pessoas que se sentem amadas quando você dedica um tempo exclusivo para elas. Não é quando você está na viagem, assim, a gente vai viajar para São Paulo, vão ser 7 horas só para você. Aí ela começa a conversar no seu lado e de repente ela para, porque ela viu que você ficou mudo. Você desligou, você não está mais ali. Você está só assim, E aí, eu sei porque eu tenho uma em casa. E a minha esposa em casa, ela faz assim, então o que eu estava falando? E aí outro dia eu tentei jogar um verde, né? Eu falei, então, você está falando do... Vê se ela mordia isso, que ela não mordeu. Eu falei, tá vendo? Você não escuta, você não presta atenção quando eu estou conversando. Algumas mulheres precisam de tempo, que você dedique tempo só para elas. Outras precisam que vocês as toquem. O toque é a linguagem de amor de algumas mulheres. Eu tenho uma mulher lá em casa, e não é a maior, é a menorzinha, que ela é toda toque. O negócio dela é abraçar, o negócio dela é esfregar, o negócio dela é apertar. Ela se sente amada quando eu pego ela e eu cheiro ela, sabe? E aí ela fica no meu colo, a Bia, e sabe? E é assim que ela se sente amada. Eu tenho que perceber isso nela. Bom para você se a sua mulher se sente amada desse jeito. Algumas pessoas se sentem amadas quando você dá presente para essas pessoas. E não é aquele presentinho que você compra na boca, não. Tá bom? Que você paga R$5 nele, não. Não precisa ser um negócio caro. Mas tem que ser um negócio assim significativo que mostra que você estava lembrando dela quando você foi comprar aquilo. Algumas pessoas se sentem amadas quando você as serve. Quando você faz algo por ela. É quando você fala assim, querida, não encosta na louça hoje. Não encosta na louça hoje, porque eu vou lavar a louça. Querida, não faz comida hoje. Hoje a gente vai sair para jantar fora. Aqui, vocês têm que fazer igual... Pessoal, as mulheres estão dizendo aqui... As mulheres estão falando aqui que se os homens forem fazer comida, tem que lavar na hora. Tem que lavar na hora, porque esse negócio de deixar a louça para depois não dá certo, não. Meu amigo homem, marido, você tem servido a sua esposa e os seus filhos? Algumas pessoas se sentem amadas. Presta atenção aqui, quando você faz elogios a elas. Você precisa dizer, e mulher precisa muito desse negócio de você estar
elogiando, olha que bom, querida. Nossa, ficou muito bom isso que você fez. Você está muito bonita hoje, você está linda hoje. Olha como caiu bem essa roupa em você. Nossa, a sua comida ficou maravilhosa, ficou deliciosa. Benzinho, olha, você é a pessoa mais importante para mim. Queridos, como homens, nós precisamos parar de amar nossas esposas de maneira geral e sermos assertivos, diretos. Nós precisamos começar a descobrir que tipo de mulher nós temos em casa e como que elas se sentem amadas. Você sabe como que a sua mulher se sente amada quando você vê essas 5 linguagens? Se você não sabe, você precisa perguntar. Você precisa observar. Você precisa ver que a sua vida já passou 30 anos e você ainda não percebeu que a sua mulher ainda talvez gosta de ganhar presente. Talvez ela gosta de toque e de que você a sirva. Talvez ela gosta dos 5. Entendeu? E aí que você está enrolado. Mas se você não parar para observar, você não vai conseguir amá-la como Cristo. Larga a mão desse negócio de ficar amando, eu amo a minha esposa, eu boto comida dentro de casa, eu pago as contas e está tudo certo, porque não é assim. Talvez parte dos problemas que a gente tem no nosso casamento é porque você insiste em amar a sua esposa como você se sente amado. E você não para perceber como que ela gosta de ser amada. E um último conselho, querido, que eu estou terminando já, é dedicar-se à sua esposa como Cristo dedica-se à igreja. O versículo 26 e 27 de Efésios 5 diz que os maridos se dedicam, que Cristo se dedicou à igreja para santificá-la, para separá-la. Essa ideia de santificá-la, no Antigo Testamento, tinha um utensílio lá, uma bacia, um copo, e ele era um utensílio comum. Só que quando ele era separado para ser usado no templo, então, ele era lavado, ele era preparado, e ele era posto dentro do templo, e ele ficava lindo, maravilhoso ali, porque ele era bem cuidado. Então, quando as pessoas entravam no templo e viam aquele utensílio, eles sabiam, esse utensílio foi separado para uso no templo, foi separado, foi santificado. E olha só a responsabilidade que Paulo nos dá de nós trabalharmos, dedicarmos nossas vidas para santificar a vida das nossas esposas. Olha, o texto está dizendo que o marido deve se preocupar em cuidar e investir na sua esposa em todos os sentidos. Eu já disse para vocês que me preocupam alguns garotões casados, sempre de roupinha bonitinha, sempre de carrinho legal, tal, e a sua esposa andando meia boca. Me preocupam alguns garotões que sempre têm planos para a sua pós-graduação, para o seu mestrado, para o seu pós-doc, mas a sua esposa tem que esperar. Ela não pode. O texto está dizendo que Jesus não é esse tipo de garotão. O texto está dizendo que Jesus, depois que ele conquista, ele ainda investe nela. Ele conquista e ele santifica, ele separa. Porque tem garotão aí que para conquistar a mulher, bota roupa nova, perfuminho, passa gel no cabelo, lava o carro e, meu amigo, depois que o camarada casa, vira um mulambo. Vira um cara assim, relaxa geral. O texto está dizendo que Jesus nos conquistou e não deixou de investir nas nossas vidas. E continua investindo em nós como homens e mulheres. A glória do homem, querido, preste atenção, é a glória da sua esposa. Se a sua esposa estiver bem, você vai estar bem. Se ela estiver realizada, você vai estar realizado também. Você deve suprir as necessidades da sua esposa, porque Deus colocou você como líder desse lar. E sabe como que você deve santificá-la? Mediante a palavra. Alguns casais que se separaram já disseram assim, olha, puxa, Fernanda, a gente reconhece que a gente investiu demais na nossa carreira, a gente investiu demais na nossa vida profissional, a gente investiu demais nos nossos filhos, mas a gente não investiu no nosso relacionamento com Deus. A gente não investiu na nossa espiritualidade. A gente investiu muito numa casa nova, a gente investiu muito numa aposentadoria futura, mas nós não orávamos mais juntos, nós não líamos a Bíblia, nós não fazíamos uma avaliação, uma reflexão da nossa vida, e nós não colocávamos a nossa vida diante de Deus. Eu não cuidei da espiritualidade da minha esposa e por isso que a gente chegou ao divórcio. Essa é uma responsabilidade nossa. Eu vou deixar algumas coisas para você pensar e você refletir durante essa semana. Eu sei que são 8h10 já, e estou terminando de verdade. Vamos dar um tempinho para os homens, vai? Porque os homens estão muito cansados. Vamos conversar com as mulheres solteiras e viúvas aqui. E as mulheres divorciadas.
Da maioria de vocês aqui eu tenho idade para ser irmão mais velho, mais novo. De algumas de vocês eu tenho idade para ser filho. Não é pai, não. Vai chegar esse dia ainda. Mas como pastor eu tenho que dizer um negócio para vocês, mulheres solteiras, viúvas e divorciadas, e presta atenção. Em nome da solidão, não entre numa fria. Porque é melhor ser solteiro do que ser mal casado. Percebo que muita gente, muitas mulheres, em nome da solidão, trocam a solidão por uma dor imensamente maior, que é a dor de um mau casamento. Elas olham para alguns homens e elas se apaixonam por eles como mães se apaixonam por crianças órfãs. E elas acreditam que eles têm muito potencial. Queridas, se vocês forem se apaixonar por alguém, se apaixonem por homens, não se apaixonem por meninos. E se apaixone por um homem que tem Cristo como seu cabeça e que pode cuidar de você como Cristo cuida da igreja. E ele só vai poder cuidar de você como Cristo cuida da igreja se ele já encontrou Cristo, se ele já se rendeu aos pés de Cristo. Senão ele vai fazer da sua vida um inferno. No mínimo, a sua vida vai ser monótona e chata. Porque ele não vai te dar o que você precisa. Pense nisso. Não abra mão dos seus valores. Peça a Deus um homem. Você que é solteiro, você que é divorciado, você que é viúva. Peça a Deus um homem que seja capaz de amá-la como Cristo amou a igreja. E diga que você não aceita nada menos do que isso. Pô, Fernando, mas você não sabe como é que o mercado está complicado, a coisa está feia, isso aí é uma exigência muito alta. É melhor você sofrer com a solidão do que você sofrer as dores de um mau casamento. O problema é sexo. É melhor faltar sexo do que faltar amor, do que faltar paz. Pensa nisso. Rapazes, vocês que são solteiros, eu tenho uma dica para vocês. Eu quero desafiar você hoje, à noite, hoje, agora, a decidir amar a sua futura esposa. Sabe como? Deixa o seu PlayStation, seu Xbox, para de ficar jogando Guitar Hero o dia inteiro, coloque umas calças, vai trabalhar. Vai deixar de ser menino. Vai se tornar um homem. Aprenda a colocar o seu despertador para tocar. E se mantenha no emprego. Trabalhe, estude. Se torne membro de uma comunidade cristã. Observe outros homens. Essa comunidade que tem muitos homens bons para serem observados, sabia? Faça parte dessa comunidade, você vai ter o que aprender com muitos homens aqui. Porque sozinho você não aguenta. Se você não tem um pai que te ensinou a ser um homem, aqui eu te garanto, você vai aprender a ser homem aqui. Tome uma decisão. Viva hoje a vida de um homem que ama sua esposa como Cristo amou. Eu estou falando para a rapaziada que não casou ainda. Se você tem uma namorada, cuide dela como Cristo cuidou da igreja. Comece hoje, porque se hoje que você está na melhor fase de comportamento da sua vida, né? Namoro é a melhor fase do comportamento do homem. Depois que ele casa, aí que a coisa começa a complicar. Mas se hoje que você está na melhor fase, você não respeita, você não cuida, você viola, quando casar, não vai ser diferente, vai ser pior. Muitas vezes o jovem ele se dá o direito de viver uma vida que contamina, uma vida que deixa ele cheio de manias, más, negativas. E aí quando ele se casa, ele não consegue amar uma mulher como Cristo amou a igreja. Por isso depois do casamento ele não consegue segurar a onda. Por isso jovem, solteiro hoje,
falando para os homens solteiros aqui, os rapazes. Talvez você seja solteiro e não seja tão jovem assim, vale para você também. Decida hoje que você vai ser um homem que ama a sua futura esposa como Cristo amou a igreja. E depois você vai encontrá-la. Você que não se casou ainda, começa a viver esse homem com a pessoa que está do seu lado, com a sua namorada ou com a sua noiva. Mulheres bem ou mal casadas, seja fácil de amar você. Seja amável. O que você pode fazer para facilitar o serviço nosso, como homens? Você concorda que é muito mais fácil amar uma mulher amável? E semana que vem eu vou dizer que é muito mais fácil respeitar um homem respeitável. Mas vamos ficar com vocês hoje. Se você acha que o discurso de hoje sobrou demais para o teu marido, pensa nessa questão essa semana. Como que você pode tornar o serviço dele mais fácil? Naturalmente a gente fala que uma pessoa amável é alguém que demonstra amabilidade, né? Mas não é. Uma pessoa amável é alguém que é fácil de ser amada. E eu conheço mulheres que os seus maridos têm lutado pelo seu casamento. Mas essas mulheres definitivamente elas têm decidido engrossar a barra. E elas não têm aberto portas para que seus maridos restaurem os seus casamentos. Eu tenho mulheres que vêm até nós. E elas falam que o seu casamento está complicado. Porque o seu marido é isso, porque o seu marido é aquilo. Aí o marido muda, sabe quem que fica complicado? Ela. Seja amável. Homens casados. Homens bem casados. Pense como que você vai manter o seu casamento hoje. Do jeito que ele está. Lembra que eu falei semana passada? Não deixe ele desgovernado que nem um carro. Tome a direção. Tome o volante desse carro. E assuma a liderança desse casamento. Homens mal casados. Pense hoje à noite como que você vai fazer para revitalizar a tua relação. Deus está te dando um desafio. A tua relação não está perdida não. Mas você vai ter muito trabalho para fazer. Vocês podem ficar parados diante de tudo que eu falei, ou vocês podem agir e assumir a liderança da sua vida e da vida da sua família. Não faça isso como quem é um machista, mas faz isso como Cristo, com autoridade, ensinando com o próprio exemplo. Amém? Eu não vou passar esse vídeo que tem, tá, Kleber? Eu quero terminar fazendo algo que a gente nunca fez aqui. Domingo que vem a gente muda isso, mas eu quero convidar todos vocês que são homens e todos vocês que querem se tornar um homem. Você que é um menino e quer se tornar um homem, eu quero convidar você a ficar de pé. Você que já é um homem casado, você que já é um homem pai, eu quero orar por vocês. Eu quero convidar você que essa noite entendeu o desafio de Deus para a sua vida, a ficar de pé. Senhor, nós como homens aqui hoje à noite, queremos pedir que a sua graça seja derramada sobre nós. De forma abundante, ó Deus. Muitos de nós aqui precisamos assumir essa liderança da nossa família, dos nossos lares. E pior que a gente tem que fazer isso às vezes sem nunca ter visto como é uma liderança sadia, porque a nossa vida não teve um exemplo de pai. Alguns de nós vimos nossos pais atuando de forma insensata, ó Deus, grosseira, sem amor. Outros viram seus pais atuando de forma omissa, ó Deus. Mas, Pai, nos ajuda a olhar para Jesus
e construímos a nossa relação conjugal através de uma liderança moldada pela vida dele. Pai, abençoa cada homem aqui representado nessa noite. Que eles sejam cheios do Teu Espírito. Que o Senhor dê a eles sabedoria, o Senhor dê a nós sabedoria para lidar com nossas famílias. Que o Senhor nos dê sensibilidade para lidar com as nossas esposas. Que o Senhor nos dê um amor infindável. Pai, o Senhor sabe quem são aqueles que não se sentem mais apaixonados pelas suas esposas. O Senhor sabe aqueles que estão numa crise profunda na sua relação, ó Deus. Dê a esses queridos a capacidade de tomar uma decisão de amar as suas esposas. E que o Senhor volte a aquecer o coração desse casal, dessa família. Que o Senhor volte a queimar de paixão esses homens pelas suas esposas, ó Deus. Deus, o Senhor é Deus dos impossíveis. E mesmo para aqueles que olham para a sua relação nessa noite e consideram impossível uma restauração, que em nome de Jesus, o Senhor, seja feito um milagre nessa noite. Que da mesma maneira como o Senhor andou pela terra, pedindo que coxos andassem, que cegos voltassem a ver, que leprosos fossem purificados, nós te pedimos, ó Pai, que nessa noite casamentos sejam restaurados aqui. Nós queremos ver isso para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Todos podem ficar em pé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor do nosso eterno Deus e Pai, e que o consolo do Espírito Santo esteja sobre nós nessa noite, nessa semana, e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, querido. Pai, na graça do Senhor.